Olá pessoal, bem-vindo às nossas revisões express. Eu sou Edu Lessi e este é o canal Aulas de Física. Se inscreva no nosso canal. Sempre que um vídeo de física para vestibulares for publicado, você vai ser avisado. E não se esqueça, queremos pontos, queremos vagas. Ao trabalho, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Edu Lessi aqui com vocês para a gente fazer aquela revisãozinha express de dinâmica, né? A famosa dinâmica newtoniana, né? Leis de Newton e assim por diante. Lembrando que essa revisão que a gente vai fazer é uma revisão super rápida. Nós vamos dar uma passada pelos principais pontos da dinâmica sem aprofundar de fato em nenhum deles. É claro que durante esse bate-papo a gente faz uma dica aqui, uma dica ali, mas é uma passagem mesmo para ser uma revisão bem rapidinho. Então, a dinâmica, qual que é o primeiro tópico da dinâmica, né? A dinâmica ela começa com as leis de Newton. E para você enumerar o que está acontecendo, quantas são as leis de Newton? 3 leis. A primeira lei que é a inércia, sim. O que é a inércia? Vamos colocar aqui, ó. Primeira lei de Newton é a famigerada inércia. Assim, grosso modo, a inércia fala que o corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, mas por que que isso acontece? Porque na inércia, acho que assim, o gatilho mais rápido da inércia é a gente saber que não existe aceleração. Mas olha o detalhe vetorial, nenhuma. Não tem aceleração tangencial, não tem aceleração centrípeta, não tem nenhuma aceleração, ok? Então, o corpo que está em inércia é um corpo que ele tem, assim, ele pode estar em 2 estados. Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Edu, e por exemplo, o movimento circular uniforme, pode? Não, por quê? Porque no movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta. Tudo bem? Então o que é a inércia? O corpo não possui nenhum tipo de aceleração. Então se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, porque não tem nada que o acelere. E se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, porque não tem nada que o breque. Tudo bem? Aí vem a segunda lei de Newton, o famigerado princípio P, fundamental F da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O que é o princípio fundamental da dinâmica? É o Newton tirando o corpo da inércia. Ué, como é que você faz o corpo que está em inércia sair da inércia? Faz ele ter aceleração. Porém, muito cuidado agora. Para esse corpo ter aceleração, ele tem que apresentar uma resultante das forças da natureza. Gente, dá uma olhada na frase. Ó, a resultante das forças da natureza aplicadas sobre o corpo pega o corpo e o acelera, tirando ele da inércia. Tomar cuidado que FR não é força. É o resultado das forças aplicadas sobre um corpo, tudo bem? Um outro detalhe que você tem que entender é que, como não existe massa negativa, na física, a resultante e a aceleração, elas têm sempre o quê? Mesmo sentido. Olha aqui, ó. Sempre mesmo sentido. Costumo brincar em sala de aula, né? Para onde que aponta a resultante? Para onde aponta a aceleração. Não, para onde que aponta a aceleração? Para onde apontar a resultante. Exemplo, um elevador acelerado para cima, a resultante é para cima. Um elevador acelerado para baixo, a resultante é para baixo. Beleza? Então, resultante e aceleração possui sempre a mesma direção e mesmo sentido. E aí nós temos a terceira lei. Qual é a terceira lei? É a famigerada ação e reação. Ação e reação. Na verdade, eu costumo dizer em sala de aula que ação e reação, a gente já não precisa mais, né, desse nome, eu falar ação e reação. Na verdade, o que significa ação e reação? Significa que força é uma interação. Se força é uma interação, vamos lá. Os dois corpos
os dois corpos que estão interagindo sentem. Os dois corpos que estão interagindo sentem a interação. Os dois corpos que estão interagindo sentem a interação. Então, assim, para a gente não fazer mais bobagem com ação e reação, vamos lá? Vamos lá. Um corpo pressiona outro. A pressiona B, o B pressiona A. Pressionam-se mutuamente. Pressionou, como é que chama a força? Normal. Pressionou, normal. Pressionou, normal. Pressionou, normal. Para que lado? Para os dois. Eles pressionam-se mutuamente. E quando tem cordinha? Um corpo puxa o outro. Eles puxam-se mutuamente. Por isso que você marca atração nos dois corpos. E por isso que eles têm o mesmo valor. O que a gente fala de ação e reação? Os livros, apostilas, costumam dizer, né? São forças que possuem mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos opostos. E nunca se anulam. Nunca se anulam, pois estão em corpos diferentes. Nunca se vai anular. E são de mesma natureza. Sabe aquela besteirinha que a gente comete? É um errinho típico de primeiro colegial. Que a gente fala que a normal é a reação do peso? Nunca. Nunca. Porque elas têm que ser de mesma natureza. Elas têm que estar em corpos diferentes. Tudo bem? Muito bom. Um exemplinho que eu destaquei aqui, deixei aqui na minha folhinha de papel nas minhas anotações. Ó, faça esse exemplo com a garotada. É a história da força-peso, né? Tá aqui. Você tem um bloquinho, você tem o planeta Terra. Tá aqui, ó, planeta Terra. Bloco planeta Terra. Aqui o centro do planeta Terra. Conta uma coisa pro Du. A Terra atrai o bloco ou o bloco atrai a Terra? Atraem-se mutuamente. Uma interação gravitacional, né? Tá aqui, ó, peso e peso. Olha a ação e reação do peso. Se encostar e pressionar, teria normal, mas daí eles pressionam-se mutuamente. A normal da Terra para o bloco seria para cima e do bloco para a Terra seria para baixo. Pressionam-se mutuamente. Então, a gente tem aqui que ação e reação estão em corpos diferentes, sim. Elas têm mesmo valor, ok? Elas são de mesma natureza. São de mesma natureza. Muito bom. Então, nós temos aqui as 3 leis de Newton. E, lembrando que resultante não é força. Isso é muito importante destacar, viu, jovem? Resultante não é força. Essa resultante depende do quê? É um saldo, né? Olha aqui, ó. A resultante é um saldo das... Ó, a resultante é um saldo... Olha aqui, ó. Resultante é um saldo, é uma sobra das 8 forças do vestibular. Eu costumo insistir em sala de aula que os meus amigos vestibulandos, eles têm que saber marcar 8 forças para matar exercício. E se sobrar, chama resultado. Chama resultante e segundo a segunda lei, produz aceleração. Tudo bem? Quais são as 8 forças? A gente tem interação gravitacional, peso, massa vezes gravidade, a formulinha, anota aí, P igual a mg. Tá em casa, dá um pause e anota. Ok? A gente tem a força elétrica, interação elétrica, aquela famosa K, Qzinho, distância ao quadrado, ok? Para cargas pontiformes, né? A gente tem a força magnética, que a gente descobre a posição dela com a regra da mão esquerda. É aquela, faça um bom vestibular, força magnética é QVB seno de θ. Carga, velocidade, campo, seno de θ. Essas 3 são as forças de campo, né? Aí tem as forças de contato. Como é que é? Pressionou, tem normal. Ok? Os corpos pressionam-se mutuamente. Esfregou e é áspero, tem atrito. Os corpos esfregam-se mutuamente, atritam-se mutuamente. Ok? Tem cordinha, tem tração. Os corpos puxam-se mutuamente, E se tiver mola? E se tiver flexibilidade? Aí nós temos a famigerada força elástica, ok? E se tiver líquidos e gases, são os fluidos. Líquido e gases, tem gente que esquece que o gás também tem essa força.
empuxo. Às vezes a gente pega um exercício que tem um balão e marca o empuxo do ar para cima. O aluno fica, tem, não é só líquido, o gás também faz empuxo. O empuxo é a força relativa aos fluidos. Tudo bem? Então são essas as forças. Eu costumo pedir para o vestibulando, para a vestibulanda, decorar, mas assim, fortemente. Peso, eletricidade, magnetismo, normal, atrito, tração, elástico, empuxo. Por favor, decore essa lista. E você tem que saber marcar e calcular. Massa vezes gravidade, KQQ por d quadrado, QVB seno θ. Normal não tem equação, você vai encontrá-la em cada desenho. Força de atrito, mi vezes a normal. Tração não tem equação, você vai encontrar ela em cada exercício. Força elástica, Kx. Nessa revisão, daqui a pouco eu vou colocar na lousa, Kx. E o empuxo, densidade, volume e gravidade. Densidade do fluido, volume submerso e a gravidade do meio ambiente. Tudo bem? Lembrando que se tiver uma sobra, se tiver um saldo, como é que se chama a sobra, o saldo? Resultante. E a resultante é quem pega um corpo e o acelera. Inclusive, com base nisso, é que a gente usa, né? É a partir daqui que a gente usa para resolver exercícios de sistema de blocos. Aqueles que tem dois bloquinhos, né? Um bloquinho empurra o outro, um bloquinho puxa o outro. Eu vou fazer uma aula, uma videoaula, de marcação de forças. É um treinamento. Esse treinamento, eu inventei uma vez isso para uma turma de primeiro colegial, acho que foi em 2010, 2011. Faz tempo já. E a gente fez lá uns 20 exercícios, onde o que era o exercício? Desenhar forças, treinamento. A gente vai fazer isso, eu vou fazer uma videoaula, eu coloco aqui no canal para vocês, ok? Então, a partir disso, a partir dessa ideia, a gente tem aquelas resoluções de sistema de blocos. 2 blocos, 3 blocos. Qual é a primeira coisa que a gente recomenda ao jovem fazer num exercício de sistema de blocos? Separar os blocos. O primeiro passo, a primeira coisa que você faz é separar. Você vai separar, você vai marcar forças, tomando muito cuidado com as reações, ok? Muito cuidado com as reações. Quando você tem uma corda de 2 blocos, bloco A, bloco B, puxam-se mutuamente, marca 2 trações. Quando um bloco empurra o outro, normal lateral. Eles pressionam-se mutuamente, normal lateral. Muita gente coloca força F, mas é uma normalzinha. Tudo bem? Então, sem medo disso. Então, você vai separar, você vai marcar forças e aplicar a segunda lei. Você vai aplicar o PFD, o massa vezes aceleração. Como que você vai fazer isso? Para cada bloco, ó, para cada bloco, você vai escrever assim: força resultante igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Aí você vai observar quais são as forças que ajudam. Força que ajuda menos força que atrapalha. Duzão, como que eu sei quem ajuda e quem atrapalha? Para o lado da aceleração. Vou fazer aqui um exemplo rápido, deixa eu pegar aqui o meu paninho, né? Olha só, você imagina que eu tenho um bloco e aqui, por exemplo, eu tenho uma tração e aqui eu tenho uma força elástica. Pronto. Tração para um lado e força elástica para o outro. Estou inventando. Imagina que eu te conto que a aceleração é para cá. Você vai escrever massa vezes aceleração, T menos fel. T menos fel. Quem ajuda menos quem atrapalha para o lado da aceleração. E se eu falar para você que a aceleração é para cá? Massa vezes aceleração, fel menos T. É sempre assim. Massa vezes aceleração é quem ajuda menos quem atrapalha para o lado da aceleração. Tudo bem? Massa vezes aceleração é quem ajuda menos quem atrapalha para o lado da aceleração. Ok? Ó. Para o lado da aceleração. E aí você monta uma equação para cada bloco e resolve o sisteminha. Ok? No final das contas você pega e resolve o sistema. Lá no finzinho.
Então, resolve o sisteminha. Tudo bem? Ok. Deixa eu ver aqui na tela de retorno. Eu acho que cabe uma frasezinha aqui, né? Cabe uma frasezinha. Lembrem-se, medidores de força. Balanças e dinamômetros, ok? Balança. Essas balanças aí que o pessoal tem no banheiro, pisa em cima para ver o peso e tal, né? Balança. O que balança marca? Balança marca normal. Ela tem que ser pressionada. Já fiz isso em sala de aula. Pega essas balanças de banheiro, coloca na parede e empurra ela. Ela marca um valor. Ela não está marcando peso. Ela marca o tanto que ela é pressionada. E aquele outro tipo balança de... A gente fala tudo coloquialmente balança, aqueles de aeroporto para você ver o peso da mala, que você estica, chama dinamômetro. Então, balança marca normal, dinamômetro, aquele de puxar assim, dinamômetro, marca tração. Tudo bem? Vou sair da frente para você dar um print. Vou voltar com a lousa apagada e a gente continua com esse pique aí de revisão, beleza? Fica à vontade. Muito bom, pessoal. Vamos continuar aí então com a nossa revisão. Agora nós vamos para a segunda parte. Dinâmica 2. Vamos chamar assim, né? Continuação aí da nossa dinâmica de Newton, dinâmica newtoniana. E eu acho que a gente pode falar de alguns casos particulares, né? Acho que um caso muito comum, que vale a pena dar uma revisada rápida, é o famigerado plano inclinado, né? Plano inclinado é sempre bom a gente dar um alô. Eu acho que qual é o ponto crucial do plano inclinado? Onde que a garotada costuma se perder mais? No transporte do ângulo, né? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui um plano inclinado, tipo aqui assim, planinho inclinado, quero decompor força, né? Quero decompor força. E eles fornecem pra gente este famigerado ângulo alfa aqui embaixo, ó. Esse ângulo alfa. Qual é a sequência que a gente sugere para o aluno encontrar esse ângulo lá na hora de transferir o ângulo para o bloquinho? Primeiro, não desenhar o bloquinho. Segundo, fazer uma bolinha gordinha, bem assim. Vai fazendo na sua casa com calma, vai dando pause. Então a gente faz uma bolinha daquela, gordinha. 3 traços. Um traço na horizontal, um traço na vertical e um traço na linha da normal, que é perpendicular com a superfície aqui, né? Perpendicular com a superfície, tá aqui, na linha da normal. E aí você começa a preencher os ângulos, tipo, aqui é alfa, aqui é 90, aqui é 90 menos alfa. Mas aqui assim é 90, ó, aqui é 90. Então se aqui é 90 menos alfa, vou colocar 2 pontinhos aqui, ó. São ângulos complementares, né? Alfa, 90, 90 menos alfa. 90, 90 menos alfa completa com alfa, que é o alternos internos, né? Aqui tem 90, ó, na minha mão. Tudo bem? Toda vez que eu fizer assim é 90 graus. Aqui tem 90. Então, alfa completa com 90 menos alfa. Mas aqui é 90. 90 menos alfa completa com alfa, né? Completa com alfa. Aqui é 90. Então, alfa, aqui tem 90 menos alfa. Aqui tem 90. 90 menos alfa completa com alfa, que é o famoso opostos pelo vértice. Fica de brinde aí uma revisãozinha de matemática, né? Aqui tem 90, então alfa completa com 90 menos alfa, e aqui também tem 90, então 90 menos alfa completa com alfa. Sempre que eu faço essa figura em sala de aula, o aluno me pergunta, né? E eu também perguntei isso quando eu era aluno. Qual ângulo alfa eu devo usar? Resposta: o que encosta no vetor que você vai decompor. Então, por exemplo, vamos supor que você quer decompor o peso, que é para cá, né? O peso normalmente está aqui. Você usa esse alfa daqui, ó. Esse alfa que encosta no peso. Por isso que aqui vai ficar P cosseno, com o ângulo use cosseno, e para cá vai ficar P seno, sem o ângulo use seno. Se de repente, algum exercício, você precisar decompor a normal, que está aqui,
Isso acontece muito naquelas curvas inclinadas. Curva inclinada a gente acaba tendo que decompor a normal. Você usa esse alfa que encosta nela. Por isso, se você fizer a decomposição da normal, fica n cosseno e n seno. E tem alguns exercícios mais, né, sofisticados, vamos falar assim, que às vezes coloca aqui uma força F para encher o saco do aluno. Aí você usa esse ângulo alfa de cá, né? Aí quando você fizer a decomposição da força F, fica F cosseno e F seno. Bom, tradicionalmente o que a gente faz? A gente decompõe o peso, né? Que fica para o lado da aceleração. Então, fazendo aqui, já que é uma aula resumão rápido, como que fica a carinha do plano inclinado? A carinha do plano inclinado quando você decompõe o peso, né? Porque se você soltar esse bloquinho no plano inclinado, sem atrito, eu tô falando, tá? Se você soltar esse bloquinho, ele vai escorregar aqui para baixo, né? Então você decompõe quem? O peso. Vai ficar a normal aqui quietinha no lugar dela, a normal aqui. E aí você pega o peso, que é para baixo, e decompõe, né? Esse peso vai ficar assim, ó, decomposto. E aí, aqui com o ângulo, fica P cosseno de alfa. E para cá, sem o ângulo, fica P seno de alfa. Tudo bem? E tem uma dica boba, né? Para o lado que está descendo, põe P seno. Mesmo que não esteja descendo. Então, sempre para cá você põe P seno. Está descendo, põe P seno. Está descendo, põe P seno. Essa é a dica para você nunca esquecer quem que aponta para o lado de baixo. Outra que vale a pena a gente dar uma revisadinha. Assim, uma revisadinha rápida, né? Olá, matéria. É a lei de Hooke, né? O que é a lei de Hooke? Lei de Hooke. É a da força elástica, né? É aquela famosa, você pega uma mola que estaria equilibrada nesse zero, você estica ou comprime, ou estica ou comprime um pouquinho essa mola. Como é que se chama aqui o tanto que a mola esticou? Né? Como é que se chama esta medida aqui, o tanto que a mola esticou? Chama-se X, a deformação da mola. E a gente ainda tem K, a constante elástica. O que o Robert Hooke descobriu? O que é a lei de Hooke? Estica a mola, ela quer voltar. Vai surgir para cá um forte desejo de voltar à sua posição original. E isso se chama FEL, força elástica. Se eu dobrar a deformação, a força elástica dobra. Se eu triplicar a deformação, a força elástica triplica. O que o Robert Hooke fez? Fez um gráfico, né? Um gráfico onde na abscissa ficava o próprio X, e aqui na ordenada ficou a força elástica. E o que ele viu nesse gráfico? Dobra a deformação, dobra a força elástica, triplica a deformação, triplica a força elástica. Essa é a lei de Hooke. A força elástica é diretamente proporcional à deformação. Dobra um, dobra o outro. Sim? Então, aí fica a equação, né? É por isso que a força elástica é igual a Kx. No fundo, qual que é a equação daquela reta? É y igual a ax. Na verdade é isso, né? Na verdade, a fórmula, né, que a turma fala, é uma fórmula da força elástica. Na verdade, é simplesmente a função daquela retinha ali. Certo? Outra coisa que é legal dar uma revisada. Então tá aí a força elástica, né? A lei de Hooke. Elevador. Elevador, normalmente, no vestibular, vamos dar uma passada aqui, né? Em elevadores. Normalmente no vestibular a gente não estuda o elevador. A gente estuda o bloquinho que está lá dentro do elevador. Então vamos desenhar aqui um elevador. Tá aqui o elevador. Tá aqui um bloquinho. E que não é um bloquinho de massa M. E se eu for marcar a força nesse bloquinho, que força que eu marco nele? Eu marco aqui a força peso. E o bloquinho e o chão do elevador, né? Bloquinho e chão do elevador pressionam-se mutuamente. Eu vou marcar no bloquinho, né? O peso é anormal. E o que acontece com o elevador em geral no vestibular? O elevador é um referencial acelerado, né? O que isso causa? Isso vai deturpar a normal.
A normal não é sempre igual ao peso. Aqui não é, né? A normal aqui é igual ao P cosseno. A criançada que acha que a normal é sempre igual ao peso, tá errado, não. E ali a aceleração externa causada pelo motor do elevador, por um agente externo, vai deturpar essa normal. Então o que vai acontecer? Se o elevador tiver em repouso ou movimento uniforme, ou repouso ou MU, tudo bem. Tudo bem. A normal igual ao peso. Agora, se o elevador estiver acelerado para cima, com uma aceleração que aponta para cima, a normal é maior que o peso. Por quê? A normal é maior que o peso. Por quê? Para respeitar a revisão anterior. Massa vezes aceleração é quem ajuda menos quem atrapalha. Então elas têm que ser diferentes. Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar massa vezes aceleração, N menos P. Né? A resultante é a normal menos o peso. E se o elevador tiver acelerado para baixo? Tá aqui, ó. Ou com uma aceleração para baixo. Pode ser freando, né? Não precisa ser necessariamente acelerando, mas com uma aceleração que aponta para baixo. A normal é menor que o peso. Né? Porque daí essa daqui tem que ser maior que essa, para aceleração para baixo, resultante para baixo. Certo? E como é que fica a resultante? Massa vezes aceleração. Quem ajuda menos quem atrapalha. Fica P menos N. Certo? Muito bom. Isso aí já é um apanhado bem geralzão sobre a dinâmica. Uma coisa muito curiosa que a gente pode falar um pouquinho é sobre polias e talhas. Vamos bater um papo rápido sobre, vamos fazer um remember aqui. Aquela situação já caiu na FUVEST, já caiu na Unesp, já caiu no Enem. Aquela situação que a gente tem aqui, uma polia fixa. Nunca se esqueça que essa que está presa ao teto é a famosa polia fixa. Aí aqui um bloquinho A. Ok? E aí começa. Aqui uma polia móvel. Outra polia móvel. Outra, vamos pôr mais uma polia móvel e o bloquinho B. Vamos fazer algumas considerações sobre isso? Vamos lá. Primeira coisa, você começa a estudar aqui, pelo lado do bloquinho A, ou às vezes tem uma pessoa segurando aqui no vestibular. Então, tá aqui peso do A e aqui o peso do B. Ok? PA e PB. E você começa por esta corda, ó. Você coloca aqui tração. Aí você vem. Normalmente a gente não estuda polia fixa. Se você quiser estudar, aqui vai ficar TT e aqui para cima 2T. Mas vamos estudar as polias móveis. Vamos lá. Vamos estudar as polias móveis. Essa é móvel. Uma, duas, três polias móveis. E nessa primeira polia móvel, como é que fica? T, vira aqui 2T. Primeira polia móvel. TT vira 2T. Porque você estuda a polia sempre em equilíbrio, porque ela tem massa desprezível. Né? Ela pode ter aceleração, mas a massa é desprezível. Se a massa é desprezível, resultante zero, tende a zero. E aí você fala que TT igual a 2T. Na de baixo, 2T com 2T vira 4T. Ok? Mesmo argumento, não é isso? Mesma justificativa. Na de baixo, 4T. Vamos fazer de novo a justificativa. Polias ideais. Massa desprezível. Resultante zero. Então, 4T com 4T vira 8T. Só que daí tem aquela generalização, né? Quando você vai estudar a polia em equilíbrio, o sistema em equilíbrio, você fala aqui, ó, para equilibrar esse cara, você fala que PA equilibra com T. E esse daqui para equilibrar, o PB, ele equilibra com 8T. Se você coloca PA no lugar da letra T aqui, resolvendo esse sistema, como é que fica, né? Fica PA,
Ó, PA no lugar do T. Manda o 8 dividindo. PA igual a PB sobre 8. E o que acontece? Como o trabalho dos dois lados é o mesmo, logo, porque poli é ideal, né? Rendimento de 100%, logo, o ΔS é 8 vezes maior. É 8 vezes maior. Trabalho não é força vezes deslocamento? Então, se o peso ficou 8 vezes menor, ou seja, a força desse lado 8 vezes menor, o deslocamento 8 vezes maior. Porque trabalho é força vezes deslocamento e coisas que se multiplicam são coisas inversamente proporcionais. Tudo bem? Agora, existe a generalização, né? Aqui, ó, asterisco, segue para generalização. Eu posso falar que F, só para fazer firula no lugar do P, é igual a FB sobre 2 elevado a N. O que isso significa? Até por isso que essas talhas chamam talhas exponenciais, mas o que isso significa? Vamos lá? Se eu tivesse só essa, TT vira 2T. Então aqui ficaria 2 a primeira, 2. Se eu tivesse duas, 2 ao quadrado, 4. Se eu tenho 3, 2 a terceira, 8. E assim sucessivamente. Então a gente fala que para cada polia móvel, a força se relaciona de 2 elevado a N. Tá aí, uma revisãozinha geral de dinâmica. No próximo bloquinho, vamos falar um pouco sobre atrito. Então tá bom. Deixa eu sair da frente para você dar um print e a gente já continua. Muito bem, pessoal. Voltamos aí com a luzinha apagada. Agora vamos continuar. E para esse terceiro bloquinho de dinâmica, queria falar de uma encrenca, né? Vamos falar de dinâmica 3, ok? Tá aqui o nosso terceiro bloquinho. Vamos, atrito. Para falar de encrenca, tá aí. Atrito. Primeiro que a gente sabe que a força de atrito, ela atua na defesa das famigeradas microsoldas, né? As nossas famigeradas microsoldas. São aquelas pequeninas conexões eletrostáticas, né, intramoleculares. Imagina as conexões e de repente você força para soltar essas conexões e o sistema segura. Isso chama força de atrito. Então, a gente sabe que a força de atrito, já que ela atua, né, defendendo, são conexões eletrostáticas intramoleculares, como a força de atrito atua na defesa dessas microsoldas, qual é o sentido do atrito? Então, a gente fala que a força de atrito, ela tem sentido oposto ao escorregamento. Ao escorregamento superficial relativo. Então a força de atrito ela é sempre contrária ao escorregamento. Tentou escorregar para um lado, o atrito age para o outro. Escorregar para um lado, o atrito age para o outro. Toma muito cuidado com isso. A gente tem aquele famigerado gráfico, né, da força de atrito. A força de atrito em função de uma força que solicita. A cena que a gente costuma colocar para o aluno é essa, né? Uma certa força, superfície áspera ou rugosa, a força de atrito atuando contrário ao escorregamento superficial. Está tentando escorregar para a direita, a faixa segura para a esquerda. E aí o que acontece? No gráfico da força de atrito, nós temos uma força de atrito que vai aumentando gradativamente e mantém o bloquinho em repouso, né? Aliás, evita o escorregamento, na verdade, né? Uma força de atrito que evita o escorregamento, que não deixa escorregar.
Não necessariamente é repouso, né? A gente tem que tomar cuidado com esse detalhe. Quando uma pessoa está caminhando, o pé dela não escorrega, ela joga o corpo para frente, mas o pé não escorrega. Então, para caminhar, para que o pé fique fixo no chão, que atrito que a gente usa para caminhar? O estático. Essa força de atrito que evita escorregar se chama atrito estático. Estático. Se as microsoldas, essas conexões, elas se rompem, faz barulho, dissipa calor, né, dissipa energia, aí passa a se chamar atrito dinâmico, né? O atrito estático evita o escorregamento e o atrito que tem escorregamento é o dinâmico. É aquele que permite o escorregamento, mas dissipa calor. Então a gente tem dois tipos de atrito. A força de atrito estática e a força de atrito dinâmica. Ambos são níveis anormal. A força de atrito estática máxima é níveis anormal e a força de atrito dinâmica é o mi dinâmico vezes anormal. Lembrando aí que geralmente, né, é muito mais comum o coeficiente de atrito estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico, certo? Só toma cuidado com uma coisa. Aquela questão de atrito de escorregamento e o atrito motriz, o atrito de passo. O que o Du está querendo dizer? Imagina a seguinte cena. Vou fazer duas cenas para você aqui. Imagina que eu tenho uma pessoa, olha só essa ceninha, ó, que está escorregando, que nem um bloquinho está escorregando ali, ó. Tá aqui a pessoa escorregando, olha lá. Ai, vai tomar um tombo. O detalhe que o vestibulando tem que prestar atenção é para onde essa pessoa esfrega o chão, para onde ela empurra o chão, para onde é que ela empurra o chão. O pé da pessoa tenta empurrar o chão para lá. Então, o pé dessa pessoa tenta empurrar o chão para lá. Essa é a força de atrito, repara, vou sair da frente, ó, do pé empurrando o chão. E o chão tenta segurar o pé para cá. Você sabe que isso é uma situação muito complicada, né? Do aluno saber marcar, vamos dizer assim, entre aspas, a reação do atrito, mas às vezes não sabe marcar a ação. Porque é o seguinte, se o chão tenta segurar a pessoa para lá, significa que a pessoa tentou empurrar o chão para cá. Entendeu? Ação e reação têm sentidos opostos. Se você imaginar, por exemplo, eu jogar esse paninho no chão e eu fizer assim, ó, escorregar, eu vou arremessar o paninho para frente, mas ele vai me segurar para trás. Dá para entender? Essa que é a brincadeira. Diferente do atrito de passo, né? Que já caiu no Enem. Olha lá o atrito de passo. Imagina uma pessoa correndo, ó, dando um passo. Então tá aqui a pessoa correndo, dando um passinho, dando um passo. O que acontece aqui no chão quando essa pessoa vai dar um passo? Isso é complicado. Olha lá, imagina esse paninho, eu jogo ele no chão e faço isso, ó, dou um passo. A hora que eu dou um passo, eu jogo o paninho para trás. Então, o que acontece? Esta pessoa, ela está tentando empurrar o chão para trás. Aí, o que acontece? O chão joga essa pessoa para frente. Um detalhe curioso, essa força de atrito é estática. Porque enquanto a pessoa está caminhando, o pé não pode escorregar. Essa é dinâmica. Porque a pessoa está escorregando. Inclusive aqui, ó, fazer aquelas onomatopeias das revistinhas da Mônica, né? Tá lá, do Cebolinha e da Mônica. Aí, screen, tá fazendo barulho. Aqui tá esquentando, aqui não. Então são os dois tipos de atrito que a gente tem no sentido de ação, né? Esse atrito tá tentando atrapalhar o movimento. E esse tá ajudando, porque a pessoa joga o corpo para frente. Lembra, atrito para dar passo. Você tenta empurrar o chão para trás, ó, empurrar o chão para trás, e o chão te joga para frente. Tudo bem? E para usar essa lousa aqui, eu guardei aí uma, digamos, situação, vai. Aquelas situações danadas de vestibulares, tipo VUNESP, FUVEST, né?
de um bloquinho sobre o outro. Então, vamos fazer um caso bem detalhadamente, para você ficar bom em atrito. O caso é um bloquinho A, tá aqui ó, um bloquinho A, sobre um bloquinho B, sobre uma superfície, e um operador externo puxa, por aqui uma força F, tanto faz, pode ser uma atração, como queira, uma força externa puxando o bloco A. Vamos trabalhar com esta superfície aqui tendo atrito e essa de baixo não, né? A de cima tem atrito, aqui embaixo não tem atrito. O que eu vou fazer para perturbar a sua vida? Eu vou marcar todas as possíveis ações e reações desse sistema. Tudo bem? Então, muita paciência. Muita paciência. Vamos lá? Vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente faz? Separar os blocos. Então, aqui está o bloco A. Aqui o bloco B. Bloco A, bloco B. Aqui o chão. E aqui o planeta Terra e o centro da Terra. Chão, terra, bloco B e bloco A. Vamos fazer todas as possíveis ações e reações com muita paciência. Vamos lá. Bloco A, planeta, atraem-se mutuamente com a chamada força peso. Tudo bem? Então, tá aqui. Peso A, ação e reação. Terra atrai bloco, bloco atrai terra. A terra e o bloco B também se atraem. Tá aqui. PB. Então, atraem-se mutuamente. Ação e reação. Ação e reação. Pois bem. O que acontece na vertical? O bloco A vem e pressiona o bloco B. Pressionou, normal. Pressionou, normal. Para os dois lados. Sendo que essa normal de baixo é uma das mais esquecidas do mundo. Pressionou, normal. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter A pressiona B, normal com que A pressiona B, normal com que B pressiona A. Pressionam-se mutuamente. E o bloco B pressiona o chão. Então tá aqui tem uma zona de pressão, pressionam-se mutuamente, então tá aqui. Normal com que B pressiona o chão, e aqui a normal com que o chão pressiona B. Ação e reação. Ação e reação. Sabe como é que você descobre ação e reação sem fazer bobagem? Pelas letrinhas. Olha aqui, ó. NAB, NBA. A pressiona B para baixo, B pressiona A para cima. Gente, volta esse vídeo quantas vezes for necessário. Então, na vertical, acabou. Tudo bem? Ó, interação planeta-bloco, interação planeta-bloco, interação bloco-bloco, interação bloco com o chão. Ponto. Ô Edu, o A não interage com o chão? Não. O A não encosta no chão. Quem encosta no chão é o B. Você tem que ver onde estão as interações para não fazer bobagem. Vamos na horizontal. Cuidadaço agora, hein? Tá aqui a força externa. Uma vez aluno de colégio me perguntou assim: ô Pro, cadê a reação da força externa? Aí eu inventei uma brincadeira para criança, tá? Vocês não vão ficar chateados, eu criei um fantasminha. Esse fantasminha se chama operador externo. Aquele que realiza trabalho sobre o sistema. E se o operador puxa o bloco A puxa o operador. Tá aqui. Uma interação entre o operador externo e o bloco A é dada por essa força externa. Ação e reação. Tá lá. O que acontece agora? Agora, muito cuidado. Deixa eu ver se eu tenho algum equipamento aqui. Este potinho e este apagador. Vamos lá, pegando os equipamentos aqui.
Repare, se esse cara é o bloco A e esse é o bloco B, a hora que eu puxar, ele tenta trazer o bloco B. Sim, ó, puxou. Então é como se arranhasse e trouxesse. Então aí vem a pergunta maluca. Para onde é a força de atrito com que A arranha, puxa, A puxa B? Para cá, ó. Para cá é a força de atrito com que A puxa B. E se A puxa B para um lado, B tenta segurar para o outro. É que a gente está acostumado a marcar só essa. Tipo, nesse bloquinho aqui, essa força é essa. É a força de atrito de B para A. Só que a gente esquece de ver o que o A fez sobre o chão. Que nem aqui a gente não percebe, mas esse bloco, ele empurra o chão para lá. E o chão segura o bloco para cá. A gente só marca a força no bloco, a gente não está acostumado a marcar no chão. Aqui eu marquei, né? Olha esse pezinho empurrando o chão para trás e o chão empurrando o pezinho para frente. Aqui o que acontece? O bloco A está tentando empurrar o B para frente, né? Ele enrosca e tenta empurrar, e o B tenta puxar o A para trás. Tudo bem? Então, força de atrito de A para B, para a direita, e de B para A para a esquerda. Ó, tentativa de escorregamento. O A não está tentando escorregar para a direita? Então a faixa é para a esquerda. E o A escorregar para a direita não é que nem o B tentar escorregar para a esquerda? Escorregamento relativo? Então a faixa dele é para a direita. Volta esse filme várias vezes e tenta entender isso. Tudo bem? Um detalhe muito sério. Às vezes tem aluno que quando vai querer fazer os cálculos, vai querer pegar essa força de atrito aqui e tentar usar essa normal aqui. Não. Ó, faixa AB, NAB. Na hora de usar a fórmula, sabe, da força de atrito, μ vezes A normal, chutei o bardinho que estava aqui no chão. Na hora de pegar, fazer força de atrito, μ vezes A normal, faixa AB, μ vezes NAB. Aqui, ó, faixa BA, μ vezes NBA. Duzão, e essa normal de C para B? Só se tivesse atrito aqui no chão, mas eu falei que o chão não tem atrito para simplificar. E se tivesse? E se tivesse atrito no chão? Para onde o B ia tentar empurrar o chão? Para lá. E o chão ia se defender para cá. Tudo bem? Tentei, né, fazer um caso aí bem completão. E se eu quisesse resolver um sistema? Horas. Vamos supor que tem essa força externa para a direita e aqui não tem ninguém que segure, né? Não tem nada que segure esse sistema. Vai acabar, perante esse enunciado aqui, analisando ele, vai acabar que a aceleração do sistema é para a direita, né? A aceleração do sistema é para a direita. E nesse caso, se a aceleração do sistema é para a direita, eu posso falar, por exemplo, que esse bloco aqui, o A, olha só, vamos fazer aqui um sisteminha aqui do lado, vai. Eu posso falar que massa de A vezes aceleração é a força externa que ajuda, menos essa faixa AB, que atrapalha. Não sei se deu aí a tela. Ficou mais ou menos. E para o bloco B, a massa de B vezes a aceleração é só essa força que está para o lado da aceleração. Então, aqui é a faixa BA. E essa daqui vai ser a faixa AB. Tudo bem? Então, para o bloco A, a faixa atrapalha. Para o bloco B, a faixa ajuda. Ok? E aí nós temos o sisteminha, caso, né, você queira resolver. Lembrando que a faixa BA é μ vezes NBA. E a faixa AB é μ vezes NAB. Complexo, né? Volte o vídeo quantas vezes você precisar, tá bom? E vou apagar a lousa e vamos fazer mais um bloquinho de dinâmica do movimento circular. Não sei se vou deixar junto com esse bloco ou se vou deixar separado esse videozinho. Mas, de qualquer maneira, queremos pontos, queremos vagas. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? Quarto bloco aí de dinâmica. Vamos chamar aqui de dinâmica 4. Ok? Nosso quarto bloquinho.
E vamos falar, né, da famigerada dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular. Uma coisa muito séria na dinâmica do movimento circular é que o aluno tem que saber uma coisa. Resultante centrípeta é resultante, né? É resultado. Isso é importantíssimo. Eu falo por trauma, eu já errei isso quando eu era vestibulando. Achar que... Por isso que eu evito de falar força centrípeta, achar que é uma força. Não é. É um resultado das 8 forças que nós temos no vestibular, né? Que contribuem para uma curva existir. Então, assim, resultante centrípeta é resultante, não é força. Então, como é que é a dica, né? Como é que é a sequência de raciocínio? Então, você olha lá um objeto girando, tipo uma cordinha e um bloquinho fazendo um movimento lá tal, né? Alguma coisa girando, você fala, opa, ó, né? Ó, a coisa fez curva. Ó, fez curva. Ok. Se a coisa fez curva, o que a gente tem? A gente tem aceleração centrípeta, que é aceleração fazedora de curvas. Se tem curva, tem aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado pelo raio. Né? Ou tem a outra formulinha, ômega ao quadrado vezes o raio. Tanto faz. Então assim, puxa, fez curva, então tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem uma resultante centrípeta. Uma resultante centrípeta que é massa vezes aceleração centrípeta. É isso que é o jogo. Aí o que acontece? Se tem resultante que aponta para o centro, vírgula, finalmente descubra qual força, ou quais, tanto faz, qual ou quais, né? Força ou forças da natureza, força ou forças da natureza do vestibular que seja, contribui para a curva existir. Contribui para a curva existir. Então você tem que ver qual força que está ajudando uma curva a existir. Então, por exemplo, aqui um exemplo bem rápido. Imagina, isso aqui caiu na Mackenzie, caiu na VUNESP. Imagina que você tem esse caso, só que na horizontal, né? Uma cordinha, uma bolinha girando, ó. Tá aqui. Girando no plano horizontal. Sem atrito. Sem atrito. Então você tem aqui a força-peso vertical para baixo. Você tem a normal da superfície. Só que está num plano horizontal, essa bolinha não acelera nem para cima nem para baixo, essa normal igual ao peso. E você tem aqui uma tração. Por exemplo, aqui uma tração. Olha aí. Quem está apontando aqui para o centro da trajetória? A tração. Se a tração está apontando para o centro, o que a gente sabe? A gente sabe que a resultante fazedora de curvas é a tração. Se você quiser, você pode falar que massa vezes aceleração centrípeta é igual a tração. Você substitui V quadrado sobre R aqui. E aí os caras te dão a massa, te dão o raio, te dão a velocidade e pede a tração. Ou te dá a massa, te dá o raio, te dá a tração e pede a velocidade. Ou pede o ômega, tanto faz. Entende? É só você saber jogar. Mas saber que quem aponta para o centro vai fazer o papel de resultante centrípeta. Por exemplo, naquele caso, né? Um caso super cobrado, looping. Ou aquelas motinhas dentro de uma esfera no circo, aquele globo da morte pode ser também. Looping ou globo da morte. Tem lá o looping, né? Tá aqui. O carrinho vem com tudo. O carrinho vem com tudo, ele sobe, passa lá no ponto mais alto, ok? Aqui passa pelo ponto mais baixo e sai.
Vamos fazer? Vamos fazer. O que tem aqui em cima? Ó, tem peso? Tem peso. Aqui embaixo também tem peso? Também tem peso. Cuidado agora. Cuidado agora. Aqui embaixo tem uma normal? 1. Aqui em cima tem uma normal? 2. Eu me lembro de dar aula nisso aqui para primeiro colegial e o aluno, nossa, pro, vai cair. Vai. Se parar, vai cair. Não cai porque não dá tempo. Tá girando, né, rapidinho, passa rápido, não cai porque não dá tempo. Então, por exemplo, nesse ponto mais alto, quem é a resultante centrípeta? É a normal mais o peso, que aponta aqui para o centro. E nesse ponto mais baixo, quem é a resultante centrípeta aqui em 1? Vamos chamar em cima de 2. Né? Aqui, quem é a resultante centrípeta? É a normal menos o peso. Lembra disso, tem que ter uma força que aponta para o centro, uma resultante. Então a normal maior que o peso, que nem elevador, ok? A resultante aponta para o centro, a aceleração centrípeta aponta para o centro, normal maior que o peso, N menos P. E tem um caso muito especial, ó. Um caso especial. Vamos lá? O que acontece na velocidade mínima? Velocidade mínima. A gente fala que a normal 2 tende a 0. O carrinho vai, ele dá quase uma escapadinha e continua. Quase dá uma escapadinha. O bumbum desencosta do banquinho. Dá aquele frio na espinha. Tudo bem? Velocidade mínima. Então você vai falar que a resultante centrípeta em 2 vai ficar só o peso. Você vai zerar essa normal aqui. Você leva ela ao limite e zera ela. mv² sobre r igual a mg. Você tem uma formulinha, ó, corta a massa dos dois lados. A velocidade mínima lá no ponto mais alto, quando essa normal tende a 0, fica raiz de RG ou raiz de GR. Tudo bem? Mas em geral é isso, né? Você tem que olhar quem aponta para o centro da curva. E essa força vai ajudar a produzir a resultante fazedora de curvas, que é a resultante centrípeta. É assim, é muito parecido com a parte que a gente já revisou, a parte linear, mas está fazendo curva. Se está fazendo curva, tem uma aceleração que aponta para o centro. Se tem uma aceleração que aponta para o centro, tem que ter uma resultante que aponta para o centro. Descubra quais forças participaram. E quais podem participar? Todas. Peso, eletricidade, magnetismo, normal, atrito, tração, elástico, empuxo. Todas elas podem participar de uma curva. Nossa, Edu, como é que empuxo vai fazer curva? Sustentação de um avião. O avião está lá voando, de repente o avião faz assim e faz a curva. É o empuxo. Você decompõe, que vai fazer a curva existir. Tração, se ficar girando alguma coisa com uma mola, aqui podia ser força elástica. Atrito, quando um carro faz uma curva, o atrito aponta para dentro da curva, né, para não escapar pela tangente, e por aí vai. Beleza? Então tá bom, obrigado, paciência, vou sair da frente para dar um print e valeu. Queremos pontos, queremos vagas. Muito bem, espero que essa videoaula tenha te ajudado nessa árdua batalha que é o vestibular. Se você gostou dessa aula, clica aqui, dá um gostei aqui pra gente, dá um like aqui. E se você puder, compartilhe com seus colegas. Quem sabe podemos ajudar mais gente trazendo pessoas para o nosso canal. Beleza? Queremos pontos, queremos vagas. Valeu, pessoal!